Olá, meu querido, você que está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Essa revista, essa lição é do segundo trimestre, nós estamos agora em 2020. O título dessa lição é A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e Selada com o Espírito Santo da Promessa. Revista é uma revista da CPAD, Estudo para Adultos. E agora nós alcançamos a lição de número 8, que tem o título também Edificados sobre o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. O texto dessa lição, nós chamamos o texto de hoje, se encontra na Carta aos Efésios, você pode chamar também de Epístola, capítulo 2, o versículo 20, escreve assim o apóstolo Paulo: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificado por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram na Carta aos Efésios, capítulo 2, o versículo 20 ao versículo 22, também Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. Nós não vamos ler para o vídeo não ficar muito longo, mas você pode estar lendo na sala de aula aí com seus alunos. Que o Senhor Deus venha abençoar, trazendo graça, sabedoria e entendimento da palavra em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Os objetivos específicos são três. O primeiro tópico é explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Segundo tópico, apresentar o fundamento da igreja como doutrina dos apóstolos, testemunho dos profetas. Terceiro tópico, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. O ponto central dessa lição, Jesus Cristo, a pedra basilar da igreja, quer dizer, a pedra fundamental. O comentarista, na introdução, ele diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. E olha só, o apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. Aqui ele está comparando como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo. E o fundamento, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim é o propósito divino de que somos o templo do Espírito Santo e morada do Altíssimo. Veja só, nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. Primeiro tópico, um edifício espiritual. Vamos ver como que era antes de Cristo e depois de Cristo esse edifício espiritual. Primeiro subtópico, o santuário judeu. Vamos ver como que era esse santuário judeu. E ele diz aqui: o templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Nós vamos aqui em 1 Reis, capítulo 8, o versículo 16 e o versículo 20 ali, onde Salomão vai falar, né, de como começou a edificação desse templo, né, ali em Jerusalém. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. E ele continua: ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, que foram as leis que nós vimos que eram cerimoniais, era que fazia, né, esse impedimento. Desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Então Cristo desfez ali, acabou com essa doutrina deles ali, esse costume que só poderia entrar ali naquele templo só os judeus. Jesus desfez essa barreira e aí ele fez dos gentios e dos judeus um só povo, uma só nação, uma só igreja. Bem, queridos? Assim o templo judaico perde a relevância, né, e um novo conceito de santuário é apresentado. Então, ali com Jesus derrubar, né, essa barreira que era essa lei cerimoniais que eles faziam, esses rituais lá, Jesus derrubou essa barreira. Então agora todos nós temos acesso, né, ao santuário do Senhor.
Segundo subtópico, o santuário cristão. Como que é esse santuário cristão? Nós sabemos que o santuário dos judeus ali, era o templo lá de Salomão, né? Agora vamos ver aqui o do cristão, né? Que Cristo veio abolir aquele outro e trouxe para nós agora esse novo santuário aqui. Então, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Então, agora nós somos esse templo, né? No lugar daquele templo lá de Salomão, nós mesmos somos esse templo, né? Esse tabernáculo, onde habita, o Senhor Deus habita em espírito. Amém, queridos? Veja só, o ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Olha só, o templo lá que Salomão fez, ele reconheceu que não poderia caber, né, Deus ali, conter a glória de Deus. Veja, e reafirma a instrução de Estevão, né, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então, se faz ali uma imagem de escultura, as pessoas adorar, Deus não habita ali. Se tem ali um templo feito de tijolo, Deus não habita ali. Ele só vai estar lá quando você estiver lá, que você é o santuário do Senhor. Vemos a referência, Atos capítulo 7, versículo 48, também Atos 17, versículo 24. E desse modo os crentes judeus ou gentios tornaram-se templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, em que eles são as pedras vivas. Veja só, agora esses que crê no Senhor Jesus Cristo, agora são as pedras vivas em um edifício espiritual. Né? Nós somos essas pedrinhas, pedra viva, né? Porque nós recebemos a pedra fundamental, que é Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Terceiro subtópico, a pedra angular. Nós vamos ver aqui sobre a pedra angular, que era o edifício que os judeus iam fazer, e dizem que eles colocavam uma pedra angular, uma pedra muito grande, que ela serviria de base para que eles viessem levantar ela sempre no plumo, aplumada, e também sempre no nível, na medida certa que eles queriam, sem que essa pedra deixasse eles sair daquela medida ali. Então, Jesus Cristo é comparado como essa pedra angular, né? Para nós, nos nossos edifícios de hoje, na nossa construção, vamos dizer que seja o plumo, né? Que seja o nível, né? Que Jesus essas ferramentas. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular, que era essa pedra que nós estamos falando. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou a pedra principal. Olha só, então tinha essa pedra principal que eles colocavam nesse edifício deles lá, para poder dar a base para fazer toda a construção. Olha só, ela era posta no canto do prédio para sustentar os alicerces, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Então, não poderia sair dessa pedra que já estava colocada ali, né, que era a base. Olha só, para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monolito com a cerca de 12 metros de comprimento. Muito alto, né? E ali toda a construção era baseada por aquela pedra ali. Porque o apóstolo Paulo, ele estava ilustrando esse edifício e mostrando essa pedra, que na verdade era uma construção mesmo. Né? Ele estava fazendo essa comparação. Então, agora, quem é esse edifício agora? Somos nós. A partir de Cristo Jesus, agora que nós somos essa construção, esse edifício. Quarto subtópico, Cristo, a pedra principal. Então, agora vamos aqui para o nosso corpo, que é essa comparação que Paulo está fazendo. Veja só. Então, agora nós vamos esquecer aquela pedra lá da construção e vamos agora para essa pedra agora que é o próprio Jesus, né? Cristo em espírito, né, que habita em nós, e esse corpo, que é esse edifício, é nós, que a nossa estrutura espiritual é feita em Cristo Jesus. Ele é o modelo. A edificação de Cristo, como a pedra angular, remota a profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça da esquina. Porque Jesus, ele estava comparando lá com uma pedra, mas ele foi rejeitado, né, para colocar como estrutura lá para eles. Veja só. Olha só, Salmo de número 118,
e o versículo 22. Ele mesmo afirmou ser a pedra da esquina. Marcos capítulo 12, versículo 10. Ele diz assim: assim como também os apóstolos testificam ser Cristo a pedra principal, aqui em Atos capítulo 4, versículo 11, 1 Pedro capítulo 2, versículo 7, ele diz aqui: portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. Olha só, a pedra angular desse Novo Testamento, desse novo santuário, é Cristo. Então, vamos dizer que eles não aceitaram lá, né, não receberam lá essa pedra, né? Os judeus, eles não aceitaram, não receberam essa pedra para colocar como fundamento. Mas aqui está falando agora da vida espiritual, né? Não está falando do templo. E agora nós aceitamos, né? Nós que aceitamos, então agora nós temos que ir por essa base que já está pronta, por essa pedra angular, que agora é o próprio Jesus Cristo. Então não precisa eu pegar mais doutrina de Maomé, não precisa eu pegar doutrina de Buda, não precisa eu pegar doutrina de outro, né? Porque a nossa doutrina, nosso fundamento é Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Mateus capítulo 7 e o versículo 24. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1. Em Cristo, o novo conceito de santuário é construído. Segundo tópico, o fundamento, apóstolos e profetas. Primeiro subtópico, conceito de apóstolos. Vamos aprender aqui o que é mesmo ser um apóstolo. Veja só, o termo grego de apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser salvador do mundo. Veja só, Hebreus capítulo 3, versículo 1 e 1 a João capítulo 4, versículo 14. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Mateus capítulo 10, versículo de 2 a 5, Marcos capítulo 6, versículo 30, Lucas capítulo 6 e o versículo 13. E ele diz que e eles foram os testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, ele diz assim: Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8 e 9, Romanos capítulo 1 e o versículo 1. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruir a igreja. Atos capítulo 6 e o versículo 2 ao 4. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, o fundamento é a mensagem de Cristo. E os apóstolos foram comissionados para pregar essa mensagem. Então, nós seguimos o quê? A mensagem dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, mas sendo que o fundamento é Cristo. Amém, querido? Segundo subtópico, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupava. O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras, né? Porque é isso que os apóstolos ensinavam, que as escrituras, que é o fundamento é Cristo, né? Veja só, Atos capítulo 2, o versículo 42, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 17, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, 2 Pedro capítulo 3 e o versículo 16. Assim como se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Então, assim como era colocado aquele fundamento da igreja, aquela pedra que nós falamos, comparando ela como se fosse um nível, um plumo da construção, também Paulo faz essa comparação, que a doutrina dos apóstolos que nós temos que seguir, ela não pode ser violada. Nós temos que receber como vem dos apóstolos e também transmitir do mesmo jeito que vem dos apóstolos, sendo que Cristo é esse fundamento, né? Olha só, acerca disso o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21, 33. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca pode ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Quer dizer, nós não podemos pegar
outro testemunho ou alguma profecia, como se fosse de Maomé, ou uma profecia que o mundo ia acabar em 2000, por exemplo, e não acabou. Então a gente não pode pegar, porque Jesus disse, as minhas palavras não irão passar. Então o fundamento, o nosso alvo é Cristo, né? Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Então o fundamento desse edifício, que é a nossa fé, é Cristo. Amém, queridos? Terceiro subtópico, o testemunho dos profetas. A palavra grega profeta significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios capítulo 2, versículo 20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento, quer dizer, da igreja agora, não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito Santo aos profetas do Novo Testamento. Efésios capítulo 3, versículo 4 ao 6. Assim os profetas neotestamentários que falaram inspirado pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1, 21, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Síntese do tópico 2 e o resumo do tópico 2. A igreja está edificada na pedra angular que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Terceiro tópico, edificados para a morada de Deus. Primeiro subtópico, edifício bem ajustado. Vamos ver aqui o edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo do desenvolvimento dos crentes. Efésios capítulo 2, versículo 21. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, quer dizer, ajustada, nós também temos que estar ajustados, na palavra do Senhor, que é a doutrina dos apóstolos, que o fundamento é Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. O crescimento da igreja também depende de tudo ser ajustado a Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 15 e 16, segundo a Coríntios capítulo 13 e o versículo 11. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 e Gálatas capítulo 5, versículo 22. Veja só, o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Veja só, Efésios capítulo 4, versículo 13, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Segundo Efésios capítulo 2, versículo 21. Segundo subtópico, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo. Ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 7. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se torna templo santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Então, quando ele está falando desse edifício, dessa estrutura bem ajustada, bem edificada, aqui não está falando mais do templo ali, construído de tijolo, de cimento, mas sim o crente que é ajustado na santificação em buscar o Senhor. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Efésios capítulo 2, versículo 22, Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós andar de acordo com a doutrina dos apóstolos, de acordo com o fundamento, então o Espírito Santo passa a fazer morada em nós, aí nós passamos a ter livre acesso ao Senhor e passamos a ser a morada de Deus, a morada do Espírito Santo. Amém, queridos? Terceiro subtópico, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Veja só, fazia alusão, morada do Altíssimo, fazia alusão ao tabernáculo que foi construído por Moisés e também ao templo que foi construído lá em Israel, em Jerusalém, pelo rei Salomão. Olha só, lá era chamado a morada do Altíssimo. E Deus pegou de lá e trouxe para esse templo que ele construiu, que ele não faz mais, não habita em templo feito de mão de homem. Então, ele fez esse templo que é nós, para ele habitar, quando nós estamos de acordo com a palavra
do Senhor. Indicava o lugar de habitação permanente e da comunhão íntima. Quer dizer, esses dois lugares lá, que ele faz alusão aqui, mostrava um lugar de intimidade, né, de Deus com os homens. Então agora, nós que somos esse tabernáculo, nós somos esse lugar íntimo do Senhor. Amém, querido? Veja, como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Agora nós nos tornamos um templo santo no Senhor, quando nós estamos no Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 21. Isso indica que Deus habita em nós por meio do Espírito. Né? Efésios capítulo 2, versículo 22. Deus habita em nós por meio do Espírito Santo. Então, nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo, buscando em oração, meditação da palavra, para Deus fazer morada em nós, né? Porque Ele faz morada em nós pelo Espírito Santo. E que tal afirmação ratifica o ensinamento apostólico de que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Atos capítulo 17, versículo 24. Então, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Amém, querido? Se você falar assim, ali tem uma imagem de escultura, Deus não habita lá. Ali tem um templo ali, Deus não habita lá. Deus habita quando nós estamos lá. Amém, querido? Alguém pode falar assim, mas eu tenho meu santinho, né? Mas Deus não habita, né, em templo feito por mão de homem. Ele habita dentro do seu coração. Você é o santo do Senhor, aonde Ele habita. Amém, queridos? Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja é formada por judeus e gentios. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Amém, queridos? Então, Deus habita, né, dentro dessa igreja que Ele fez. Ele pegou, né, os gentios, os judeus e gregos e fez um só povo, uma só nação, uma igreja formada pela doutrina dos apóstolos em Cristo Jesus. Síntese do tópico 3, resumo do tópico 3, Deus habita na vida daquele que, edificados em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Amém, querido? Terminamos aqui a aula de número 8. Desde já eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho. Por favor, curte, compartilha, faça o seu comentário, se inscreva no nosso canal e você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Essa aula vai ser aplicada no dia 24 de maio de 2020. Fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês. A paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.